estarmos reunidos para essa conferência. E a gente certamente agradece ao Senhor pela vida do pastor Marcelo Brunner. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do anfitrião, pastor Marcelo Brunner, amigo, irmão, que nos abriu os braços e nos recebeu aqui algumas vezes já. E ao conversarmos sobre essa conferência, ele disse por que não. E aqui nós estamos nessa noite para bendizer ao Senhor. Nós estamos nessa terceira conferência de pastores. O foco dessa conferência é capacitar obreiros e líderes para uma obra eficaz no reino do Senhor. Eu me chamo Enéas Francisco, sou bispo auxiliar. Meu líder é o bispo Terence Ron, que lidera a COGIC no Brasil. Depois ele vai falar um pouco mais sobre isso. A COGIC é um ministério de 117 anos que está aqui no Brasil e também aqui no Rio de Janeiro. E nós estamos avançando para a glória de Deus, amém? Nós já temos alguns dos palestrantes que estarão me palestrando amanhã aqui com a gente. Nós temos caravana da Bahia, a gente tem caravana do próprio Rio, tem gente de São Paulo, gente dos Estados Unidos, irmãos que nos visitam. Você pode aplaudir ao Senhor pelo seu vizinho, pela irmã, pelo irmão que está do seu lado. Nós louvamos a Deus por isso. Eu queria convidar o pastor Marcelo para fazer essa oração de abertura. E assim que o pastor Marcelo fizer essa oração, nós vamos receber o apóstolo Cássio Mariano, que vai nos dar a primeira ministração sobre crescimento da igreja. Ele vai concluir com uma canção e a gente vai receber o nosso bispo para a segunda palestra. Pastor Marcelo. Bispo Enéas, a paz, muito obrigado pela oportunidade de poder fazer essa oração inicial. E temos convicção que seremos profundamente abençoados nesses 2 dias. As nossas vidas serão marcadas de forma muito, mas muito contundente. E já quero nesse momento agradecer o bispo Rom, que é o presidente nacional aqui do Brasil, que não tem medido esforços para que o evangelho possa crescer em todos os níveis e, sobretudo, a sua liderança, quanto mais preparada, melhor irá produzir para o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Estamos aqui, Pai Santo, para nos entregar de forma absoluta para que esses 2 dias sejam proféticos, edificantes e que, sobretudo, marque a história daqueles que aqui participarem. Deus, amado Pai, nós entregamos cada palestrante nas suas mãos. Que cada homem, cada mulher que farão uso desse microfone possa estar completamente voltados a fazer a tua eficaz vontade. Ó Deus, obrigado, Pai Santo, pela vida do bispo Enéas, que é o coordenador deste evento tão maravilhoso, Renovo, desta conferência tão maravilhosa, Pai Santo, e todos quantos estão trabalhando arduamente para que esse trabalho seja notório e abençoador e, sobretudo, edificador em nossas vidas. Seja conosco, Senhor. Uma vez mais, seja conosco, Senhor. Fale para nós. Fale para nós, esteja em nosso meio, revela-se para que possamos glorificar o Teu nome, adorar o Teu nome e que ao final possamos dizer: só o Senhor é Deus, só Ele é Senhor em nossas vidas. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, por gentileza. Paz do Senhor para todos.
motivo de muita alegria, satisfação, honra, privilégio de estarmos juntos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo para esse momento de reflexão, de aprendizado, de edificação da palavra. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. A minha esposa não pôde estar aqui, mas mandou um grande abraço para todos. Meu filho Luiz Augusto. Aqui eu estou terminando aqui só de configurar. Isso, vai dar tudo certo. Quero louvar a Deus pela vida do nosso bispo Brownie. Que Deus abençoe. Muito obrigado, bispo, pela oportunidade que nos deu e convidar para estar palestrando nesse magno evento aqui. Tenho certeza que será uma bênção para a glória de Deus. Deus abençoe, muito obrigado. Bispo Enéas, muito obrigado. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Sérgio, que foi a ponte, que foi o canal, que foi o instrumento de Deus a nos apresentar para a Cogic. Muito obrigado. Quero também agradecer e louvar a Deus pela vida do nosso amigo pastor Marcelo Brunner. Deus abençoe, o anfitrião dessa festa, desse conclave. Há quanto tempo? Eu acredito que tem aproximadamente 9 a 10 anos que eu não tinha oportunidade de lhe rever. Mas aprove os céus, aprove Deus de nos reunir novamente, e dessa vez é para ficar juntinho até a eternidade. Obrigado, pastor. Deus abençoe. O senhor está sempre assim simpático, bonito, elegante. Rapaz, pensa num advogado de referência das igrejas, é o pastor Marcelo Brunner. Obrigado, querido. Deus abençoe, viu? Parabéns. Irmãos, quero louvar a Deus também pela sua vida. Obrigado por estar aqui nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai conversar algo muito especial conosco aqui nessa noite. Eu queria fazer a leitura da palavra que está em Gênesis. O tema a qual foi sugerido para que possamos compartilhar com os irmãos é sobre o crescimento da igreja. Nós vamos falar sobre o crescimento da igreja, e aqui eu vou destacar algumas coisas, mas antes de entrar no texto e na questão do crescimento da igreja, eu queria falar com vocês, à luz da Bíblia no Velho Testamento, que existe uma palavra de crescimento para as nossas vidas. E eu quero liberar essa palavra de crescimento em todos os âmbitos da nossa vida. E quando você recebe, diga: eu recebo. Vamos ler Gênesis capítulo de número 1, verso de número 8. Consegue colocar na telinha aí para a gente ler? Não? Oh, glória a Deus. Então vamos lá, Gênesis capítulo de número 1, verso de número 8. Foi uma palavra que Deus liberou logo no princípio, logo no início, e nós vamos trabalhar com essa palavra. Vamos lá. E chamou Deus 1:8. Está certinho isso mesmo? Ué. Então deixa eu ver aqui na Bíblia. Um 28, desculpa. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai. Se botar no NVI vai me ajudar pra caramba. Se tiver NVI eu agradeço, se não tiver tudo bem. Sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Diz assim, ó, e Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis. A palavra férteis também significa cresçam, produzam, multiplique. Quando Deus dá essa palavra, está Adão e Eva debaixo de um comando, de uma revelação, de uma diretriz, de uma orientação, de um norte que Deus queria e quer para o seu povo. Deus quer para o seu povo, e Deus dá uma missão, Deus dá uma tarefa, e Deus dá um propósito. E esse propósito, essa tarefa, eles têm juntos um destino, vai levar a um destino. Então, quando Adão e Eva começam, Deus libera uma palavra, e eu queria já começar com essa palavra, aqui liberando essa palavra da parte de Deus para a sua vida, dizendo: é ordem de Deus, cresça
e multiplique. Diga, é ordem de Deus. Cresça e multiplique. Então, há um desejo de Deus, há uma direção de Deus, há uma orientação de Deus, há uma instrução da parte de Deus como uma missão, como uma tarefa, como um propósito, que o seu povo, que aqueles que estão debaixo da sua graça, da sua proteção, do seu comando, da sua instrução, cresça. Então Deus quer, é desejo de Deus, que nós venhamos crescer em tudo. E aqui agora eu entro no livro do Êxodo, no capítulo de número 1, do verso 8, 9, 10, 11 e 12. Talvez eu não vou conseguir ler, mas eu conto a história para vocês. Vai nos contar sobre o crescimento. Essa palavra, ela tem poder. A Bíblia vai dizer que com Adão e com Eva, eles começam a crescer e começam a multiplicar. E o povo de Deus, debaixo dessa palavra, começa a produzir, começa a multiplicar, e vai crescendo, e vem agora o povo hebreu. E esse povo hebreu está debaixo da mesma palavra, palavra de crescimento, palavra de produtividade, palavra para gerar, para crescer, para avançar, para conquistar. E debaixo dessa palavra agora, no livro do Êxodo, está o povo de Deus no Egito. Porém, mesmo no Egito e debaixo de uma situação de Faraó muito terrível, eles continuam crescendo. Então, independente da geografia que você está, a palavra de Deus sobre a tua vida vai te trazer crescimento. Quantos vão crescer aqui? Diga eu. E a Bíblia vai contar que o rei, ou seja, o Faraó que assume o comando agora, não conhece José. E ele está completamente incomodado. Tem algumas coisas que a Bíblia vai nos contar que são segredos. Por exemplo, ele está incomodado com o crescimento do povo de Israel. Incrível, tremendo, como o crescimento incomoda. Tem pessoas que ficam completamente incomodadas quando alguém começa a crescer financeiramente, quando alguém começa a crescer na vida ministerial. Todas as áreas começam a incomodar. E ele está completamente incomodado. E ele vai tramar uma trama para tentar parar este crescimento. O que ele vai fazer? Ele vai mandar matar todos os meninos. Para quê? Para que não haja reprodução. E uma vez que não haja reprodução, eles parem de crescer. Essa é a mentalidade de Faraó. Opa, Satanás, sabemos que Faraó é uma representação do diabo. Por quê? Se tem um que não quer que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida, é Satanás. Satanás se incomoda com o nosso sucesso. Satanás se incomoda com o nosso crescimento. Mas Deus sempre vai usar alguém e alguma coisa para te colocar na rota do crescimento. Posso liberar uma palavra para você? Então diga para a pessoa que está do seu lado: você nasceu para crescer. Fala, você nasceu para produzir. E você nasceu para multiplicar. Se tem uma conta que não está no vocabulário de Deus, é subtração e nem divisão. Divisão Deus não conta, pelo contrário, são coisas do inferno, é coisa do diabo. Mas se tem uma coisa que o céu aprova, é o crescimento, é a produtividade e é a multiplicação. E nós estamos aqui para multiplicar, estamos aqui para crescer. Ainda que pessoas se incomodem com o nosso crescimento. Conta-se uma história, e é uma verdade, é uma realidade. Só que isso aí é por causa da luz. A Bíblia vai contar sobre esse crescimento, que nós somos luz. E essa história é uma história paralela sobre sermos luz. Vem comigo. Vai contar sobre o vagalume, que ele estava numa floresta. E aí a cobra vê o vagalume e ela dá um bote. O vagalume voa mais alto e diz assim: dona cobra, eu nunca lhe fiz nada, pelo contrário, eu te respeito tanto, dona serpente. Por que você me deu um bote, já que eu nunca lhe fiz nada? E aí a cobra responde: porque a sua luz
Me incomoda. Mas eu quero trocar a luz pelo seu crescimento. Fala, porque o seu crescimento me incomoda. E se tem uma coisa que incomoda o diabo, é o crescimento da igreja. Por quê? Porque o inferno entra em baixa e o céu entra em multiplicação. E a igreja foi chamada para quê? Para arrancar pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos foram chamados aqui para povoar o céu e para dar baixa no inferno? Solta o glória da vitória. Falando no livro do Êxodo, vai nos contar essa história de quê? Que o povo está crescendo e Faraó está incomodado com o seu crescimento e Faraó está incomodado com a sua força. Se tem uma coisa que incomoda, é a força e o crescimento. Ele fala, ele vai bolar uma estratégia para tentar parar a marcha, o crescimento. E aí o que ele vai dizer? Mata os meninos e aumenta a carga de trabalho, para que eles fiquem cansados. Já que uma vez não tem mais homem, então não vai haver o quê? Multiplicação. Então eles vão começar a minguar, vão começar a diminuir. E se eles trabalharem mais, eles não vão ter força para lutar e nem para guerrear. Mas o que eu gosto muito do texto, e isso me impressiona, é que a Bíblia vai dizer que quanto mais ele oprimia, mais o povo de Deus crescia. Ai, estou sentindo aqui a presença de Deus. Vamos, uma vez que você está debaixo de uma palavra do céu, pode fazer o que quiser. Quanto mais persegue, repete comigo aqui a sala de aula que fica mais bonito, fala, mais cresce. Quanto mais bate, quanto mais fala mal, mais persegue, cada vez cresce mais. Os antigos sempre falavam que igreja é igual o quê? Um omelete. Quanto mais bate, Mas o interessante, eu quero destacar aqui para os senhores e para as senhoras dessa noite, é que dentro desse processo de crescimento, Deus sempre vai levantar alguém. E Deus levanta duas mulheres, por nome uma de Cifra e outra de Puá. E as pessoas falam assim, eu nem sabia que tinha esse nome na Bíblia. Então tem pessoas que passam despercebidos, mas o seu serviço são serviços de altíssima nobreza para que o processo do crescimento continue. E nessa noite, como ministro e como profeta, eu quero declarar que Deus levante colunas para a igreja continuar crescendo. Cifras e Puás sejam levantadas na Cogic para que esse crescimento não pare. E qual foi o papel de Cifra? E qual foi o papel de Puá? Foi guardar, proteger, livrar os meninos que seriam os reprodutores da morte. Ela colocou a vida em risco, dizendo, na minha gestão de cuidado, ninguém morre. Ai, meu Deus do céu. Que Deus levante na nossa geração pessoas que matem, não, mas pessoas que possam reservar, guardar, proteger pessoas que estão nascendo. Os novos bebês, aqueles que estão nascendo em Cristo, precisam de um cuidado maior. Como a igreja vai crescer bispo Enéas, se não tem aquelas babás que vão cuidar, que vão ligar, que vão dar atenção, que vão ensinar o beabá? Essas pessoas precisam proteger os nossos bebês que estão nascendo na nossa igreja. E para ser melhor aqui com os senhores, eu quero falar, o nome Cifra significa justa e bela. Pessoas que têm senso de justiça precisam ser levantadas no nosso meio. Deus, nessa última hora, através do seu Santo Espírito, vai levantar pessoas do bem e de bem entre nós, que vai preservar
a nova geração que Deus vai levantar nessas últimas horas. Nessa última hora, o Espírito de Deus vai levantar uma nova geração. Mas também Deus está levantando pessoas que vão cuidar, que vão ensinar, que vão instruir, que vão orientar esses novos bebês. E que se levante um tempo de cifra entre nós, pessoas justas e pessoas belas diante do altar de Deus. E se você concorda, dê um glória da vitória. Puá, o nome Puá significa clamor ou gemido. Diante de um clamor e diante de um gemido da igreja, a igreja jamais parará de crescer. Diante do nosso clamor de crescimento, diante das nossas orações. Esses dias, na terça-feira agora, eu fechei uma campanha lá na nossa igreja de cura divina e libertação. Saí de lá meia-noite, a hora que eu orei a última pessoa. Houve muita possessão. Mas coisas que, né, nessa última hora é difícil você ver. Muitas pessoas curadas, caroços, nódulos, quisto, cisto e tantas outras enfermidades foram curadas. Mas aqui há um segredo. O nome Puá, e nós precisamos levantar esse altar da Puá. É o altar do clamor. Só existirá crescimento se a igreja se despertar para o clamor. E eu estava ministrando sobre o assunto de Pedro, Atos capítulo de número 12, dizendo que Pedro estava naquela situação. Porém, a igreja fazia contínua oração a Pedro. O valor do clamor. A Bíblia vai dizer que Deus atende o clamor da igreja primitiva, de forma que libera, que dispensa um anjo para descer lá no cárcere aonde estava Pedro e para soltar Pedro. Por quê? Porque mais uma vez o crescimento da igreja está incomodando. Mas enquanto tiver alguém orando, haverá livramento, milagre, escape, resposta, cura divina, libertação, restauração, porta aberta, quebra de sentença. Os médicos não vão entender. No exame está escrito, já era. No outro exame está escrito, sumiu. Isso é coisa de igreja que ora. Nós precisamos, na última hora, sermos tomados e impulsionados pelo espírito do clamor, para que a igreja continue orando. E aqui eu entro. Enquanto Cifra e Puá está trabalhando no crescimento da igreja, deixa eu ser profeta para alguém. Quem está envolvido aqui no crescimento da igreja, levanta a mão direita. Cuidando dos bebês, cuidando das vidas, cuidando das famílias, evangelizando, visitando os hospitais, indo para as ruas, pregando a palavra. Quem está envolvido aqui? Deixa eu ver, levanta a mão direita, para a gente quebrar o protocolo um pouquinho. Abre a boca, dá um glória da vitória. Você pode aproveitar e pegar a mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Levanta a mão dela e fala assim: está envolvido? Então lá vai, vou soltar a palavra. Enquanto Cifra, oh aleluia, enquanto Cifra e Puá estão envolvidas, cuidando sobre o crescimento, protegendo os novos bebês, a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 1, versículo 20 e 21, eu vou colocar lá no telão para você ler comigo. Fica de pé que eu quero liberar essa palavra para você. Fica de pé. Eu quero liberar esse profético para o seu ministério, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quem recebe, diga: eu recebo. Diz assim, ó. Vamos ler, eu quero que os senhores leiam, vai ficar melhor. 1, 2, 3, pode ler.
trabalho e eles vão parar de crescer. Mas Cifra e Puá defendem a palavra de origem original de Deus de quê? Crescer e o quê? Elas defendem, e uma vez que elas defendem essa palavra, elas estão debaixo da proteção. E Deus foi bondoso com as... lê o 19 e 20, Coloca o 19 para mim, por favor. Não, o 21, desculpa. O 21, por favor. Lê, pode ler. 1, 2, 3, lê. Deixa eu liberar aqui um segredo para você. Enquanto elas estão cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das coisas. Enquanto ela está envolvida, protegendo as crianças, está dizendo ali, e Deus lhe concedeu que tivesse o quê? Cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Deus está dizendo, cuida do meu ministério, da obra que eu coloquei nas suas mãos e da tua família. E da tua casa, quem vem comigo? E da tua vida profissional. E da tua vida financeira. E dos teus filhos. Deus está dizendo que há um cuidado especial para aqueles que estão envolvidos na obra dele. Quem acredita, joga a mão direita. Para finalizar, estou entrando quase no final. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Glória. Ei, meu Deus, tenho mais 20 minutos. Eu quero que você abrace alguém aqui e libere essa palavra para ela. Fala assim, pode ficar despreocupado, pode cuidar das coisas de Deus. Dá um abraço aí nessa pessoa, para quebrar aqui o clima de sexta-feira. Fala, fica tranquilo. Cuida. Pode vir para o culto. Pode ir para o evangelismo. Pode fazer visita no hospital. Pode pregar nas praças. A classe de discipulado, consolidação, ajuda, limpa a igreja, vem para a igreja, fica na cantina. Enquanto isso, Deus cuida da sua. Rabacalabagaxandaraia. Quantos acreditam num Deus que cuida da tua casa, cuida de tudo? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Quanto elas estão cuidando do crescimento das coisas, Deus está cuidando do crescimento da vida pessoal dela. Pegue na mão de alguém, levanta no quinto, no sexto, no sétimo andar. Levanta. Levanta aí, profeticamente, é profético. Fala, se prepara para crescer. Fala, quem te viu pequeno vai te ver grande. Por isso que é bom a gente ajudar a pessoa quando ela está pequenininha, porque quando ela crescer, ela lembra da gente. Tu vai crescer para todos os lados. Quem recebe, pode sentar, por favor, por gentileza, obrigado. Pelo dinamismo dos senhores. Por isso que é bom pregar para líderes, né, irmão? Eu quero liberar aqui mais uma palavra de revelação na área do crescimento. A Bíblia vai nos contar, no livro de Números, capítulo 22, verso 1, 2 e 3. Vai contar a história de Balaão e de Balaque. E eu não quero ler o texto, porque senão não vou conseguir falar. Então é melhor explicar. O povo de Deus está na marcha. Agora no texto, no contexto de Números,
eles não estão mais presos. Agora que coisa interessante, né? Mesmo no Egito, o povo crescia. Mesmo fora da sua terra, do seu habitat, o povo crescia por causa da palavra. E a palavra é tão tremenda que depois que eles saem do Egito, eles vão para o deserto. Me ajuda. Eles vão para o... E mesmo no deserto, aí não cresce só eles. Cresce o sapato, cresce a roupa. Quem está debaixo dessa palavra? Cresce tudo. Sapato saíram com uma certa idade. Depois de mais de 10 anos, era o mesmo sapato. Por quê? Pergunta assim para mim, por quê, pastor Cássio? Fala, por causa da palavra. Eles estavam debaixo da... Eles cresceram mais, eles se multiplicaram mais, e agora Balaque entrou em pânico. A Bíblia vai dizer que Balaque ficou com medo do crescimento da história do povo de Deus. E ele se sentiu ameaçado. Crescimento, tem gente, se ela não se une a você, ela se sente ameaçada. Por isso que é melhor a gente se unir do que se sentir ameaçado. Se une com os grandes, se une com os bons. Quem está entendendo, diga amém. Ele se sentiu ameaçado, e por se sentir ameaçado, tramou. E lá vem a trama, e lá vem sentença. A trama de quê? De fazer o povo diminuir. Fala, diminuir. Não tem jeito. Aí Balaque chama quem? Balaão, paga e pede para Balaão liberar uma palavra de maldição para o povo parar de crescer. Ele quer arrumar uma forma, por se sentir ameaçado, ele quer arrumar um jeito, uma forma de fazer o povo parar de crescer. Quando Balaão entra diante de Deus, Deus libera uma palavra. Números, capítulo de número 22, verso 12. Mais uma vez, os senhores não se incomodam comigo, não? Posso pedir por gentileza mais uma vez ficar de pé? Pode ser? Então vamos ler porque é profético aqui, por favor. Já estou finalizando, viu? Obrigado aí pela paciência e a disposição de estar comigo aqui, eu compartilhando dessa palavra com os senhores. Números 22, verso 12. No 3, nós vamos ler. 1, 2, 3. Fogo. Quem está debaixo dessa palavra, irmão, não tem jeito. Você, aonde você pisar, aonde você tocar, aonde você chegar, repete assim comigo, vai crescer. Fala, vai dar certo. Fala, vai produzir. Vai prosperar. Fala, pode confiar. Quando ele levanta um altar e fala, eu vou liberar uma maldição, Deus, não! Tá louco? Tem uma aliança com Abraão. Eu liberei uma palavra sobre a vida de Adão e Eva. Confirmei na aliança abraâmica e disse que todas as famílias da terra seriam benditas. Como eu, o Senhor, poderia amaldiçoar aquilo que eu abençoei? Eles estão debaixo de uma palavra de crescimento. E a ordem. E a ordem de Deus ainda é a mesma. Diga ao povo de Israel: que marche. Levanta a mão de alguém aí, por favor, e diga, chegou a hora de avançar, chegou a hora de crescer. É ordem de Deus, fala, é ordem de Deus. Fala, avança.
Encara. Vá à frente. Você está debaixo da bênção. Da bênção. Da bênção do crescimento. Você está debaixo da bênção do crescimento. Você, fala para a pessoa que está ao seu lado, profetiza a palavra. Você está debaixo da bênção do crescimento. Essa palavra, pode sentar, obrigado. Essa palavra, estou sentindo aqui uma presença muito gostosa, viu? Essa palavra, no versículo 19, ele tenta primeiro, Deus fala, eles estão debaixo de bênção, não vou fazer. Balaque insiste, porque tem gente que insiste em ver você pequeno, quer ver você minguar. E aí o que ele faz? Ele dobra a oferta. Os líderes de Balaque vão dobrar a oferta para ver você pequeno, para ver você diminuir, para ver você minguar. Mas não tem jeito, Deus falou, está falado. E no capítulo 22, no verso 19, coloca aí para mim, por favor. Deus se apresenta novamente para Balaão e diz para ele: tá doido, cara? Vou falar aqui no linguajar carioca. Tá maluco? Vou falar no linguajar aqui carioca, né? Tá maluco? Eu vou misturar agora com paulista. Tá maluco, meu? Tá me tirando? Por quê? Eu sou Deus, não sou homem. E uma coisa que eu tenho é palavra. Se eu falar, tá dito. Se eu mandar, tá mandado. Se eu curar, tá curado. Se eu levantar, tá de pé. Se eu abrir, tá aberto. Se eu encher, tá cheio. Se eu dar, tá dado. Deus está dizendo: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não cumpriria Deus? Uma coisa que Deus tem é palavra. Palavra. Quantos estão debaixo da palavra do Eterno? Oh meu Deus, levante as mãos por 10 segundos. Ajuda o profeta, ajuda o pregador, ajuda o palestrante. Fala, uma coisa que Deus tem é palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não cumpriria Deus? Deus falou assim: Balaão, você está equivocado. Você está lidando com pessoas. Você está pensando que me compra com presentes? Eu sou Deus. Eu já dei a palavra. E a palavra que eu dei continua de pé. E aqui eu quero profetizar para os pastores que estão aqui, para os líderes. Quantos receberam uma palavra da parte de Deus quando começou o ministério? Aquilo te motivou, aquilo te trouxe uma fogueira, aquilo te trouxe uma força. Não tinha dificuldade. Eu lembro quando comecei a igrejinha lá, pastor. Lembro que não tinha as coisas na igreja lá em casa. Eu tirei o refletor que tinha em casa. O quintal ficou escuro mesmo. Minha esposa falou: tu é louco? Eu falei assim: não, a igreja está precisando, não tem. Peguei o refletor, coloquei na igreja. Peguei tudo que tinha dentro de casa e dava para a igreja, que eu queria ver o negócio, até esqueci a palavra, crescer. Motivado, afogueado pelo desejo de ver a coisa avançar, e cresceu. Eu, minha esposa, minha sogra e o meu sogro. Falei: Jesus, esse negócio não cresce. Estou dando tudo que eu posso. Orava de meia-noite às 5 da manhã, toda quinta-feira. Jejum um atrás do outro, oração. Eu falei: Jesus, esse negócio não cresce. Ganhei um filho na fé. Falei: opa, o negócio está dando resultado. Já fiquei mais animado. Ô glória, já ganhei um filho na fé. Aí a Aninha lá na escola foi ganhando, ó. As filhas na fé da Aninha estão aqui, ó. Levanta as mãos aí, ó. E a Aninha na escola, na hora do recreio, pregando.
E eu na rua evangelizando. Pô, ganhei 1, ganhei 2, ganhei 3, ganhei 4. Daqui a pouco eu te conto o restante da história. Mas nós falamos aqui sobre a palavra de crescimento no Velho. E eu quero confirmar esta palavra no Novo Testamento. Vai nos contar sobre Jesus reafirma, Jesus confirma, Jesus endossa essa palavra de crescimento em Marcos, capítulo de número 16, verso 15. Vamos ler? E depois de Mateus 28, verso 19 e 20. Marcos, capítulo 16, versos 15. Marcos 16, verso 15. Oh, glória! E assim eu não consigo. Se botar na Bíblia, para mim é melhor. Assim vai ficar bom para eles, mas para mim. Se vocês lerem, então, vocês podem ler para mim? Pode ficar sentado. Lê. 1, 2, 3, podem ler. Então Jesus está confirmando a mesma palavra que saiu, que na verdade Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o Logos divino, que saiu da boca do seu Pai. Crescei e o quê? Então ele diz assim, ó: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas, a todas as nações, a todas as criaturas. Depende da tradução. Mateus 28, 19 e 20. Olha só. Jesus confirma. Vamos ler? 1, 2, 3. Vem comigo. Portanto, vão. Repete assim comigo. Vão. Faz assim com as mãos, ok? É profético. Vão e façam discípulos da onde? De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui ele já está dando as instruções finais do seu ministério. Mas no curso da trajetória de formação apostólica dos discípulos, teve um momento que ele definiu isso. O que aconteceu? Ele pegou os discípulos e levou para um lugar que não era comum dos judeus entrar. Os judeus, na verdade, não poderiam entrar naquele lugar. E Jesus levou os discípulos lá para poder fazer uma definição sobre a vida, sobre a chamada, sobre o propósito e sobre o destino deles. Jesus levou eles para onde? Para Cesareia de Filipe. Chegando lá era um lugar que tinha bruxaria. Lá era um local onde era oferecido às crianças, que queimavam as crianças vivas em adoração a Moloque. E aí, quando eles chegaram naquele lugar, naquele local, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes em Israel. Eu tive nesse lugar. Nesse lugar tem um portal muito grande. E esse portal grande, eles falam que ali, por que eles fazem as oferendas ali? Porque naquele portal, eles chamam de porta do inferno. E Jesus entrou nesse lugar para dar uma lição. E a lição começou assim: eu quero saber o que vocês falam de mim. Quem sou eu? Eles falam: Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é um dos profetas. Pedro toma a palavra e fala: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele define quem Jesus é. Ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro, aí Jesus fala assim, ó: Simão, filho
de Jonas. Jesus não chama ele de Pedro, chama ele de Simão. Por quê? Porque quando ele define quem Jesus é, Jesus define quem ele é. Primeira coisa, precisamos definir para nós quem é Jesus, qual é a sua missão, qual é o seu propósito, por que ele nos salvou, para quê, por quê, com que objetivo, com qual tarefa, com qual missão ele me salvou. Me salvou por causa de um propósito. Ele me manteve vivo por causa de uma missão. Então, Pedro, que na época era Simão, o nome Simão significa caniço, aquele que oscila, que não tem firmeza, que não é constante, que não é firme, que balança e é levado por qualquer doutrina, por qualquer vento, que é instável, que não é uma pessoa firme emocionalmente, não é firme psicologicamente. Então agora, Jesus está tratando Pedro, ou seja, Simão. Aí ele diz assim, ó: quem te revelou não foi a carne, nem o sangue, foi o meu Pai. Porém, eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra, Jesus, eu edifico a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Quem é a igreja aqui? Levanta as mãos. As pessoas têm uma ideia que o inferno vai fazer força e a igreja vai resistir. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo: a igreja vai avançar e o inferno e o inferno não vai resistir. A igreja vai avançar e o inferno não vai resistir. Pegue na mão da pessoa mais bonita, cheirosa, elegante que Deus colocou do teu lado e diga para ela: chegou a hora de avançar. Fala: você avança e o inferno recua. Você avança. Você avança lá na escola, lá na faculdade, lá no seu bairro, lá no seu trabalho. Chegou a hora do inferno bater em retirada no avanço e na marcha da igreja. Estou sentindo aqui uma graça poderosa. Levanta a mão dessa pessoa aí que Deus levantou como igreja. Aleluia. Preciso finalizar. Ninguém pode parar a igreja. É ordem dele. A igreja avança. Inferno. A igreja. Inferno. Chegou a hora de Deus levantar um povo que está disposto a ir, que está disposto a avançar, que está disposto a pregar, que está disposto a ensinar, que está disposto a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordem de Deus, diga amém. Ninguém pode parar a igreja. Grita comigo: ninguém pode. Mais alto: ninguém pode parar a igreja. Para finalizar, irmão, isso aqui eu acabei. O capítulo 21 do Evangelho de João vai contar a história de Pedro para a gente finalizar. Porque Jesus Cristo, ele ressuscita, ele passa aproximadamente 40 dias dando as últimas instruções. Pega comigo aqui, olha para mim só um minuto para a gente finalizar.
ele vai passar as últimas instruções. Porém, nesse processo, Pedro comete um deslize. Porque ele nega. E ele está decepcionado com ele mesmo. Eu não tenho tempo, já foi. Eu queria contar um pouco do meu testemunho aqui para os irmãos. Mas em algum momento a gente se identifica com Pedro. Porque eu estou sendo sincero, vem um nó na garganta. Irmãos, quando Jesus chega a Pedro, volta a pescar, desiste da chamada ministerial, desiste da proposta de Deus de crescimento, de pregar, de ensinar, de falar. Ele desiste e volta a fazer o que ele fazia antes. Jesus não desiste dele. E aqui eu quero liberar para alguém que por algum processo já está pensando em desistir da chamada. Por causa da pressão, por causa da traição, por causa da decepção, pela falta de gratidão. As pessoas que comeram a mesa com você foram os primeiros a te trair. Alguma coisa emocionalmente não está bem em você. Jesus vai na beira da praia buscar Pedro, porque ele tinha uma chamada e um projeto e um propósito com Pedro. E quando ele vai lá na beira da praia, Pedro está tomando banho, se joga no mar. Depois ele pega a capa, se joga no mar. E Jesus já tinha preparado para ele. A Bíblia vai dizer que tinha uma fogueira, que tinha peixe e que tinha... Cada um desses elementos é profético. Fogueira vai falar da chamada. Aí eu lembro de Jeremias, quando está no calabouço, no poço, com as pernas quebradas. Ele fala, a expressão de Jeremias é essa. Ele fala, estou com as minhas pernas quebradas e o meu desejo é de parar, porém não consigo, porque alguma coisa queima, arde. Mesmo com as pernas quebradas, ele estava dizendo, vou continuar, vou avançar, porque algo queima dentro de mim. A fogueira estava acesa. O pão no local, Jesus dizendo, independente do seu erro, a comunhão está de pé. Pão fala de comunhão. E aqui eu quero dizer para algum pastor, para algum líder, para algum obreiro, que por algum motivo na vida deslizou, errou, fracassou. Eu quero te dizer, há perdão para você. Há um Deus que tem pão de comunhão para você. E há um Deus que mandou eu vir aqui para te chamar, para te convidar, para dizer para você, para continuar. E a Bíblia vai nos contar que ele, no capítulo de número 21, chega para ele e vai trabalhar o emocional dele para ele continuar dizendo, Pedro, você me ama? E ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Aí ele pergunta de novo, Pedro, você me ama? Eu queria que a igreja fizesse essa pergunta. No 3 você fala, Pedro, você me ama? 1, 2, 3. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. De novo, faz a pergunta. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. A Bíblia diz que na terceira vez ele ficou triste. Olha para mim, para a gente finalizar. Que ele se entristeceu. E quando você estuda esse texto, alguns teólogos, a história vai dizer que ele se entristeceu porque ele lembrou. Porque quando ele falou, a resposta não foi a mesma. Ele falou assim, tu bem sabes. Por que ele dá essa resposta? Porque no dia que eu falei que eu morreria pelo Senhor, não foi uma fachada, não foi uma mentira. Eu não sei o que aconteceu aqui dentro, na hora da pressão, na hora da luta, que a minha reação não foi a mesma do que eu te disse. Mas de verdade, mesmo errando, eu quero falar para o Senhor uma coisa. Eu te amo. A Ele sacramenta. Então, entra na rota do crescimento de novo. O quê? Apacenta as minhas.
aconteceu contigo que te desequilibrou. Mas hoje, fique de pé, eu tenho que terminar. É noite. Jesus está onde agora? Está na beira do mar, para te buscar, para te tratar, para te curar e para te colocar novamente na rota do crescimento. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 40, é o mesmo Pedro. E está dizendo assim, ó: e depois de sua mensagem, quase Pedro se tratou e o ministério. Talvez a única coisa que está faltando para crescer na sua vida, na sua casa e na sua família, você precisa de cuidado. Talvez no jejum, talvez na oração, talvez no monte, talvez precisa tratar alguma coisa aqui dentro que está mal resolvida. Você precisa de tratamento para voltar novamente. Aleluia. E na sua primeira mensagem, quase 3.000 almas foram alcançadas. O horário já foi, eu queria contar um pedacinho do meu testemunho. Deixa eu ver aqui. Não dá. Pegue na mão aí da pessoa que está do seu lado, levante a mão dele. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer e quero te louvar por essa oportunidade de poder palestrar nessa noite. Tenho certeza que o Senhor falou com alguém aqui que precisa de tratamento, que precisa de cuidado, que talvez em alguma área da vida desequilibrou e parou de crescer. Mas através, ó Senhor, desse cuidado e desse tratamento, ó Deus, o seu amor vai ser manifesto de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, Senhor, que esse coração será tratado, que essa mente, que as emoções, que o psique será curado e o teu nome será glorificado. Eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo a vida da minha irmã, eu abençoo a vida do meu pastor, eu abençoo a vida dos pastores, dos líderes que estão aqui, que tiveram uma coragem, a hombridade, que tiveram uma nobreza, da grandeza de sentar para ouvir, Senhor, talvez o menor da casa. Pai, mas tiveram, Senhor, a grandeza. Eu quero te pedir, cura e sara as emoções dessa irmã, sara essa família, cuida desse profeta, assim como o Senhor cuidou de Elias, que um dia pediu a morte por causa de exaustão. Talvez alguém aqui está em estado de exaustão e quer parar, quer desistir. O Senhor ainda tem pão, o Senhor ainda tem um pé de zimbro, para que, Senhor, a caminhada continue. Eu abençoo a vida dos teus filhos e te agradeço por esse momento único, maravilhoso, no nome de Jesus. E por favor, por 10 segundos, 20 segundos, celebra aí o nome de Jesus por essa palavra. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, porque você nasceu para de pé, crescer, para voar. Perseguido, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé
estamos de pé. Cante, vai! A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, e os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A igreja pode declarar: a perseguição não parou. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor nesta noite. Quantos de vocês foram abençoados por essa palavra de crescimento nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando o apóstolo Cássio e o ministério Jeová Rafá em Belfort Roxo. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor de forma bem forte. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Uma palavra de vida para nós. A gente tem recebido mais pessoas que estão chegando aí. Sexta-feira é aquele dia daquele jeito, mas nós estamos aqui. Nós vamos receber o bispo Terence Rohn, mas aqui a gente tem um QR Code com a programação do nosso evento. Então você pode pegar seu celular e baixar o PDF e você vai conhecer um pouco mais sobre cada um dos palestrantes, vai entender o propósito dessa conferência e vai saber dos horários, de tudo que vai acontecer amanhã. Então esse QR Code fica aqui por um minutinho até o bispo subir e você pode baixar o programa, amém? Vamos receber o bispo Terence Rohn, aplaudindo ao Senhor. Bispo Terence